Cara, você precisa entender que história é muito maneiro, cara. Tem sangue, tem cabeça rolando, tem Guerra dos Tronos, meu irmão. Isso aqui que é o verdadeiro Guerra dos Tronos, rapá. Bom, meu nome é Jonathan, sou professor de História e estou aqui trazendo para vocês um conteúdo muito legal que é a Revolução Inglesa. Esse conteúdo é um conteúdo que vai inspirar diversos romances, inclusive a Guerra dos Tronos do R.R. Martin foi inspirada nessa história da Inglaterra, nesse momento histórico da Inglaterra. Para a gente compreender a Revolução Inglesa, primeiro a gente tem que voltar um pouquinho antes, na Guerra das Duas Rosas, que foi um conflito de 1445 e basicamente ele foi o desenrolar da Guerra de 100 Anos, que foi um conflito entre a Inglaterra e a França. E nesse conflito da Guerra das Duas Rosas, ele se dá numa disputa para ver quem iria assumir a coroa da Inglaterra, o famoso Trono de Ferro. Duas casas de nobreza, que era a casa de Lancaster e a casa dos York, disputaram entre si o famoso Trono de Ferro. Essa guerra teve como fim a chegada ao trono de Henrique Tudor, que ficou conhecido após ser coroado como Henrique VII. O famoso Trono de Ferro. Henrique Tudor, basicamente, ele era apoiado pelos Lancasters, né, pelo que sobrou dos Lancasters, e ele conseguiu apaziguar a situação se casando com uma das herdeiras da casa York, formando assim a casa Tudor. Basicamente, essa casa Tudor, a dinastia Tudor, vai ser uma dinastia que vai ser responsável pelo absolutismo na Inglaterra. Se tem um momento que você pode falar sobre absolutismo na Inglaterra, é no momento em que os Tudors estão no poder. E vale lembrar que a monarquia inglesa ela deveria agir em comunhão com o parlamento desde dois documentos já da época medieval. O primeiro deles é a Carta das Liberdades de 1100 e o segundo é a Carta Magna de 1215. Esses documentos são primordiais para a gente entender o que foi essa relação entre a monarquia e o parlamento, que era composto por nobres que o rei deveria consultar em caso de guerra, em caso de outras necessidades. O Henrique VII ele vai unir a Inglaterra após essa guerra civil. O seu filho, o Henrique VIII, vai ser o cara que vai fazer a Revolução Anglicana, que vai implementar o anglicanismo e vai separar a Inglaterra da Europa católica. Após a morte do Henrique VIII, vai ter uma série de crises, porque o Henrique VIII ele era um rei absolutista, com muito domínio sobre o parlamento, sendo que esse parlamento, que historicamente na Inglaterra é um parlamento muito ativo, nesse momento ele ainda está fragilizado justamente pela Guerra das Duas Rosas. Após a morte do Henrique VIII, o filho dele vai assumir, o filho dele tinha 10 anos, enfim, ele vai. Só que esse garoto vai morrer em pouco tempo, e quem vai assumir é uma outra filha dele, a Maria, que vai ficar conhecido na história como Blood Mary, né? Ela basicamente ela é uma rainha católica, ela vai tentar restabelecer o catolicismo dentro da Inglaterra. Isso vai desagradar uma série de pessoas dentro da Inglaterra, porque o anglicanismo já estava muito bem estabelecido, os domínios sobre territórios que antes eram dominados pela Igreja Católica já estavam bem absorvidos pela nobreza. Essa reviravolta religiosa vai trazer uma certa estabilidade para o reino inglês. Ela vai morrer sem também deixar herdeiros, e quem vai assumir é a irmã dela, que é a filha do Henrique VIII, a Rainha Elizabeth, vai ser a Rainha Elizabeth I. A Rainha Elizabeth, bem, ela vai restabelecer o protestantismo, né, o anglicanismo, e vai dar uma série de reformas dentro do reino inglês que vai trazer muito sucesso para a coroa inglesa. Vale lembrar que é no período do reinado da Elizabeth que grandes personagens ingleses vão surgir, como, por exemplo, Shakespeare, que é um dramaturgo excepcional, talvez o maior nome da literatura inglesa, da língua inglesa, sobretudo. E, além disso, um camarada chamado Francis Bacon, que é basicamente um dos pais dessa ciência moderna. É ele que vai trazer como grande novidade o método da indução ao invés da dedução para o aspecto científico. A partir do reinado da Rainha Elizabeth, a Inglaterra ela vai conseguir a hegemonia naval, vai superar o poder
da Espanha, que até então era a maior potência mundial, porque ela estava, enfim, entupida de ouro vindo das Américas. A Rainha Elizabeth vai conseguir reverter esse quadro e vai se tornar a maior potência hegemônica no campo naval. Ela também vai dar início a uma série de outras coisas, como a colonização da América do Norte por parte dos ingleses. Vai ser a partir dela que vai ter essa colonização. Mas esse período próspero da Rainha Elizabeth vai acabar quando ela morre. Ela morre sem deixar herdeiros. E isso faz com que haja uma crise, novamente outra crise, para ver quem iria herdar a coroa inglesa. O parente mais próximo da Rainha Elizabeth é o rei Jaime. O Jaime, ele era um rei da Escócia, e a partir do momento que ele assume também a coroa da Inglaterra, em 1603, você vai ter a criação do que hoje nós conhecemos como Reino Unido, que é basicamente o reino de Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales. Toda essa região é o que nós chamamos hoje de Reino Unido. E a base vai ser justamente a partir da ascensão de Jaime, que era um Stuart. Bom, o rei Jaime morre, o filho dele, Carlos I, ascende ao trono inglês, e basicamente ele vai tentar seguir com aquele absolutismo da dinastia anterior, dos Tudors, sendo que a Inglaterra nesse momento já não era mais a mesma. A Inglaterra da Rainha Elizabeth conseguiu reestruturar o país, foi uma era muito produtiva. Então, as nobrezas já estavam se recuperando, e já no Carlos I já tinham se recuperado. O próprio antecessor dele, o Jaime I, ele teve alguma dificuldade em implementar o absolutismo, conseguir governar plenamente. O parlamento já estava mais atuante. Com o filho dele, o Carlos I, esse parlamento ele não vai obedecer tanto ao rei. E a primeira crise do governo de Carlos I vai se dar em 1625, quando ele tenta pela primeira vez conseguir novos recursos, novos impostos. O parlamento inglês era dividido em Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. E basicamente a Câmara dos Lordes ela é composta pela alta nobreza, e a Câmara dos Comuns ela é composta por camponeses, ricos, pequenos burgueses, até mesmo a grande burguesia. Vale lembrar que nessa época o povo camponês pobre, não tem direito nenhum, não tem nenhuma voz nesse parlamento. A Câmara dos Lordes, ela vai relativamente apoiar o rei, já a outra Câmara não. Enfim, vai entrar um processo político ali que só vai ser apaziguado quando o rei assina um documento atestando que ele, a partir daquele momento, iria sim obedecer em relação a novos impostos, o parlamento iria seguir à risca aquilo tudo, mas o Carlos I, ele tinha aspirações absolutistas, ele ainda queria restaurar o absolutismo que os Tudors tinham conseguido. Em 1640 vai ser o estopim desse conflito entre o parlamento e o Carlos I. Em 1640, a Irlanda, que é um reino dentro do Reino Unido, tem sérios problemas em relação ao absolutismo inglês. Ela vai ver uma possibilidade de emancipação através dessa fragilidade que o rei Carlos I enfrenta dentro ali da relação com o parlamento. Então você vai ter uma tentativa de se emancipar. Bom, o rei não queria perder um reino, né? Então ele vai mais uma vez ao parlamento, convocar exércitos para a guerra, tentar adquirir recursos para essa guerra, e o parlamento não vai querer ajudar. É aquilo. Burguês nenhum gosta de pagar imposto. Essa galera tem horror a imposto. Falou em imposto sobre fortuna, eles ficam, ui, que medinho. Então, em 1640, você vai estourar ali um conflito que começa através de um debate entre o rei e o parlamento. Ele vai fechar esse parlamento, ele vai tentar impor as suas medidas. O parlamento vai revidar e assim você vai começar a ter a Guerra Civil. A Guerra Civil começa em 1642. Basicamente, ela aconteceu com o exército do rei de um lado e a alta nobreza, é claro, e do outro lado, o exército do parlamento. No início da guerra, o exército do rei, por contar com aquelas armas clássicas medievais, cavalaria, né, que é a grande assinatura da nobreza, ser um exército já estabelecido,
vai começar a guerra ganhando essa guerra. Entretanto, um camarada chamado Oliver Cromwell, que era um puritano, que era um membro dessa burguesia, ele vai ascender na liderança desse exército do parlamento. E ele vai conseguir muito sucesso militar a partir do momento que ele consegue estabelecer o que ficou conhecido como New Model Army, que é basicamente um novo modelo de exército. Isso quer dizer que o exército do parlamento seguiria novos princípios, como, primeira coisa, eles recrutariam pessoas na Inglaterra toda, essas pessoas receberiam salário, então essas pessoas seriam profissionais, então trata-se de um exército profissional, essas pessoas receberiam treinamento, com isso você tem o estabelecimento de um exército profissional remunerado, não apenas aquele exército convocado de tempos em tempos, é agora um exército fixo. Com isso, nós temos o surgimento do exército moderno. E basicamente, a partir desse New Model Army, o exército do parlamento vai ganhar batalhas até que, em 1645, o rei Carlos I, acuado, foge para a Escócia e lá ele tenta restabelecer suas forças para conquistar de volta a Inglaterra. Bom, e nesse entreposto você vai ter ali o parlamento inglês negociando diretamente com a nobreza inglesa, a nobreza escocesa, o translado do Carlos I. O Carlos I ele vai ser entregue aos ingleses e, por conta disso, ele vai ser acusado de traição pelos ingleses, acusado de conspirar com países estrangeiros contra a Inglaterra, e essa acusação vai levar ele à sentença de morte. Carlos I vai ser executado. Em 1649, acontece essa cena que é um tanto quanto poética. Sangue nobre é sempre poético. Durante o inverno inglês, Carlos I vai ser levado até a praça pública para, enfim, a sua execução. Sendo que nesse dia é dito que ele pede, enfim, uma roupa grossa para ele não tremer de frio. Porque ele, enquanto rei, não poderia tremer diante a morte. Olha só, os súditos, o que os súditos iriam pensar se visse o rei se borrando de medo de perder a cabeça? Então ele pede essa roupa, vai lá todo pomposo e creu! Cortam a cabeça do rei. E aí tem uma coisa muito interessante, porque assim a população vai assistir aquilo e vai todo mundo ficar: meu Deus, oh, mataram o rei. Pensa só, cara, Brasil de hoje, a gente tem um presidente que fala abobrinha e ninguém tem coragem de dar um impeachment. Imagine em 1600 e tanto, que o rei ainda era considerado uma divindade, se bem que esse atual presidente parece que chama ele de divindade, enfim. Em 1600 e tanto, decidem cortar a cabeça do rei. Subversão que acontece já nesse período. Cara, eles estão muito à frente, meu irmão. É dito que quando o rei perde a cabeça, a multidão vai estar estarrecida, mas todo mundo vai lá tentar levar um lencinho para enxugar aquele sangue real, porque ainda assim aquele sangue era um sangue visto como divino, como detentor de poderes santos, enfim, uma série de crenças vindas daquele pensamento de que o rei é enviado de Deus. Em seguida, quem assume o poder é o próprio Oliver Cromwell. Afinal, se ele é o cara que decapita o rei, esse cara aí tem culhão para governar a Inglaterra. E ele vai governar a Inglaterra, vai ser proclamada uma república inglesa, como o presidente, e ele vai governar a Inglaterra de 1649 até a sua morte. Ele vai governar com uma certa autonomia, basicamente ele vai ser o parlamento, o cara que arranca a cabeça do rei, ele tá acima do rei, né? E nesse governo a gente tem que considerar os atos de navegação de 1651, que é um ato basicamente que é muito importante para o contexto americano. Basicamente, esse ato dizia que todo navio que chegasse para comercializar com a Inglaterra, esse navio tinha que estar trazendo produtos da sua própria origem. Ou seja, se os holandeses fossem negociar na Inglaterra, eles só poderiam estar levando produtos da Holanda. Então, se os produtos vindo da América do Norte, para chegar na Inglaterra, eles tinham que atravessar ou do navio vindo da América do Norte ou por um navio inglês. Não podia ter intermediários estrangeiros. Basicamente é isso. A Holanda
ela não tem muitas colônias, ela tentou estabelecer algumas colônias, mas o forte dela mesmo era a negociação. O forte da Holanda era o comércio de produtos. Então um navio holandês desembarcava em determinado lugar, negociava e vendia aquilo para outro lugar. Com esse ato de navegação, a Inglaterra vai atacar principalmente a Holanda, mas também vai atrapalhar algum comércio, como por exemplo Portugal trazer especiarias da Índia. Bom, para essas especiarias da Índia chegar na Inglaterra, ela deveria principalmente chegar por um navio indiano, coisa que não acontecia. Mas basicamente isso daí é mais para atacar os inimigos comerciais, aqueles que a Inglaterra tem rivalidade. Outra coisa que também deve ser mencionada sobre o Oliver Cromwell, que em 1653 ele vai ser denominado Lorde Protetor da Inglaterra. O famoso Trono de Ferro. Parece um pouco aquele Lorde Protetor do Game of Thrones, enfim. Tem uma série de títulos lá no Game of Thrones que são inspirados nesse contexto. A própria Guerra dos Tronos tem um pouco disso, né? E com esse título ele tem um poder praticamente igual ao do rei. Ele não vai ser mais um cara que está no governo, mas ele vai ser o cara. Ele vai morrer em 58. O filho dele vai herdar esse título, mas nem de longe o filho dele tem essa mesma habilidade. Oliver Cromwell era um ótimo orador, ele era um cara que impunha respeito. Nem de longe, ou nem de perto, o filho dele vai ter essa mesma habilidade. E ele vendo que o parlamento já estava conspirando contra ele, ele vai abdicar desse título no ano seguinte, em 59. Com isso, em 1660, os Stuarts voltam ao poder. Eles vão basicamente trazer o filho do Carlos I, o rei que perdeu a cabeça, trazer ele e falar, ó, a gente vai te botar no lugar, mas você fica esperto, hein? Fica esperto, senão, ó... E aí o Carlos II vai assumir esse poder, o famoso Trono de Ferro. Ele vai... Enfim, ele não vai tentar nem um pouco restaurar o absolutismo. Ele vai governar até a morte. Quando ele morre, quem assume é o irmão ou o tio, não me lembro. Jaime II. Ele vai assumir em 1685. E aí que tem o desenrolar dessa Revolução Inglesa. O Jaime II, ele não era um cara nem um pouco benquisto pelo parlamento. Ele era um cara que tentava ainda assim restaurar o absolutismo. Ele era um cara católico. Então, o parlamento não gostava dele. A solução do parlamento para lidar com Jaime II será o genro dele. Olha só, genro mesmo, uma raça que, meu Deus do céu. O genro dele, Guilherme de Orange, que tem a origem holandesa. O que vai acontecer entre o parlamento e o Guilherme de Orange? O parlamento vai chegar e vai falar assim, Guilherme, é o seguinte, esse Jaime já tá meio gagá, a gente não gosta dele, católico. A gente gosta do pessoal puritano, pessoal protestante. Vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos dar um golpe nele? Aí o Guilherme de Orange estava lá, não estava fazendo nada. Pô, ganhar uma coroa assim, tá, beleza, vamos lá. O Guilherme de Orange vai sair da Inglaterra, vai voltar para Holanda. Em 1688, ele vai retornar com a Inglaterra, vai desembarcar na Inglaterra com um exército holandês e um exército de alguns ingleses. Bom, basicamente, ele desembarcou preparado para a guerra. O exército do Jaime olhou para aquele exército ali, sei não, hein? A galera desertou e o rei Jaime não teve outra alternativa a não ser entregar a coroa para o genro, né? E aí você vai ter esse Guilherme de Orange sendo coroado em 1889. E como ele foi coroado pelo parlamento, o parlamento tinha colocado uma imposição a ele, que quando ele fosse coroado, ele deveria assinar uma carta em que o rei inglês abdicaria, enfim, de uma série de poderes e que deixaria o parlamento governar. Então ele seria um rei de mentirinha. Entre ser um príncipe puxa-saco do rei e ser um rei que não manda, mas come um filé, é visto como santo, todo mundo tira foto e tal, né? A foto século XIX, né? Mas enfim, todo mundo gosta, é melhor, né? Não estava fazendo nada, então ele aceita, assina esse documento que dava essa garantia de que o rei não teria poderes além, né, do que o parlamento permitisse.
Esse documento ficou conhecido como Bill of Rights, Carta de Direito, e é basicamente esse documento que faz com que a atual Rainha Elizabeth II, que governa lá na Inglaterra, ela reina, mas não governa. Ou seja, a família real inglesa hoje, ela é um símbolo da Inglaterra, ela é sustentada pela Inglaterra, é um símbolo da Inglaterra, mas quem governa, quem toma as decisões é o parlamento, é o primeiro-ministro. Então essa configuração vem daí. Bom, esse daí é o conteúdo de hoje, é um conteúdo maravilhoso e é um conteúdo poderosíssimo. Porque veja só, em 1600 e tanto cortam a cabeça do rei. Por isso que as pessoas que estão no poder hoje, elas temem que a gente estude história. Porque olha só o conhecimento que a gente tem por volta de 400 anos atrás. O rei, que era visto como santo, como vontade divina, perde a cabeça porque faz coisas que vão contra o interesse do povo. Então é por isso que eles têm medo que a gente aprenda história. História é poder. O famoso trono de ferro.